E aí, galera, tudo bom? Sim! É a primeira vez que existe uma resposta a essa pergunta. Mas tudo bem, porque esse é um episódio especial. Na segunda-feira você não sabia, mas é. Exatamente. Por quê? Porque esse é o episódio 100 do Quarentena Antes dos 40. E aí nós combinamos que esse seria o nosso último episódio. E agora a gente vai começar com um tweet. Isso. A partir de terça-feira nós temos um canal na Twitch chamado QAD4. E a gente vai jogar fora a nossa conversa com a Branca Viana. Tipo. Esquece, né? Tudo que já todos os episódios gravados que a gente já tem aqui vão ficar arquivados para sempre agora. Mas não, gente, mas isso é uma ideia que a gente está tendo, então aguarde aí ansioso. O tweet. O tweet, não parar o quarentena. Não por enquanto. Talvez diminuir a quantidade de Você fica me ameaçando, cara. Você fica me ameaçando. Mas o ponto é que esse episódio é especial. Muito especial, porque o episódio número 100. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar em 100 episódios, então, maneiro. E aí a gente resolveu fazer um especial, por quê? Porque a gente vai falar sobre, assim, todos os nossos episódios, a gente vai dar uma passada aqui em tudo que a gente já falou, tudo que a gente já gravou, as coisas que a gente mais gostou de fazer. E além disso, como você já deve ter reparado, porque você está assistindo isso numa live aí no, sei lá, deixa eu ver o que é mesmo, no Instagram ou no YouTube, já não lembro mais. E tem uma pessoa fazendo esse desenho, que é o Marcelo daqui, que está ajudando a gente fazendo esse super Pictopod, que eles chamam, um desenho super legal, assim, que vai unir todos os assuntos comentados nesse episódio numa imagem só. Nós estamos super animados com isso, então vamos aproveitar e vamos começar. Mas bem, antes da gente começar, vale lembrar, como a gente sempre lembra, que você deve nos seguir no seu agregador favorito, pode ser no Spotify, pode ser no Deezer, ou onde você quiser. O Ricardo tá botando sonzinhos ali no fundo, 100 episódios e o cara continua um amador, assim. Continua não dando atenção para o outro participante desse podcast. Mas tudo bem, tá tudo bem. Além então de nos seguir no seu agregador para você acompanhar nossos episódios novos, vale a pena você ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, lá no YouTube também, no nosso canal, porque você vai ver todos os nossos vídeos, e no nosso site, quarentenaantesdos40.com. Lá você vai encontrar tudo isso, episódios e vídeos e tal. E também maneiras de apoiar esse podcast, através de assinaturas, por exemplo, que você pode fazer através do PicPay, uns 5 ou 10 reais por mês, e também da nossa lojinha fofinha e querida, porque lá vai ter várias coisas legais, engraçadas, para você comprar. E é isso aí, então. Partiu começar esse episódio. Quarentena antes dos 40. Tu sabe Ricardo Neto. Muito bem, então, Ricardo, você lembra que no primeiro episódio desse podcast falou sobre as duas coisas que a gente mais gosta de falar na vida? Sim. Na verdade, a gente foi Fórmula 1 e Star Trek, né? Mas isso. Eu recomendo que vocês não vão lá ouvir. O Ricardo, caraca, gente, acha a gente tava chato, todo quadradão, velho. A gente ficava meio serião assim, cara. Nada a ver, cara. As pessoas têm que ir lá e ouvir, cara, mesmo assim, pra ver como que a gente é legal, mesmo quadrado. Entendeu? Isso. Pronto, podem ir lá, então. Mas a gente já não fala muito mais, né, de Fórmula 1 e Star Trek, uma coisa que passou um pouco. Passou. A Fórmula 1 ficou babado, porque o Hamilton vai ganhar tudo. O cara ganha todas as corridas, né? Como é que você faz? Não sei. E Star Trek a gente até poderia estar falando de Discovery, que tá muito bom, né? Mas... Pois é, né? Pois é. No episódio número 2, a gente falou sobre heavy metal brasileiro. O Derzo, por que mesmo que a gente falou? Ele tinha morrido? Ele tinha morrido. O Derzo. Na época, a homenagem a gente botava no título. Agora a homenagem vai no extra lá no final, né? Pô, a gente não falou do Louro José. Louro José. Mas o Derzo é o criador do Asterix, cara. É verdade. Não, muito bom, é importante.
É verdade. E no Heavy Metal a gente fala sobre... Bem, teve um spin-off aqui que virou... Temos um Heavy Metal, não é do demônio. Mas eu acho que a gente falou de Heavy Metal brasileiro, porque não sei se foi nessa vez, mas eu cheguei a perguntar o que você achava de Heavy Metal em outras línguas. Acho que tinha saído a música do Falcão, não era? É. Você está certo, quem está errado é o Papa. Meu pai do céu, cara. Agora Beatles eu não lembro. Eu acho que eu falei da minha... Eu tenho uma playlist no Spotify que é das melhores músicas dos Beatles. Eu acho que era isso que eu tava falando. De fato, eu acho que foi isso mesmo. Foi. E aí, episódio 4. Nossa, que vergonha. Mas tem Big Brother e My Little Pony. A vergonha é do Big Brother, porque eu amo My Little Pony, né? O Big Brother foi clickbait. Exato, essa que é a vergonha. Isso é muito clickbait. A gente mal mencionou e falou que não gosta, assim, né? Foi tipo isso. Tipo, você tá errado, você tá vendo Big Brother. Foi basicamente o que a gente disse no episódio. Mas My Little Pony não, rolou um maior debate. Isso. Rolou super debate, inclusive continuo recomendando My Little Pony. Principalmente primeira e segunda temporada, gente. Mas se você quer, tipo assim, você tá na dúvida, eu falei, esse Fábio tá falando sério, assiste os 2 primeiros, que é uma história só, parte 1 e parte 2. E aí como eu disse, em My Little Pony tem um cara que fez Star Trek, é o John DeLancey, que ele é o Q em Star Trek, e ele faz My Little Pony. E nesse episódio a gente fez uma homenagem também ao Crocodilo Dundee, que morreu. Ah, cara, olha só, é verdade. E depois veio Poderoso Chefão e Vinhos. Eu lembro. Poderoso Chefão porque você gosta, você falou do livro, né, e tal. Vinhos eu acho que é porque eu tinha acabado de comprar, tipo, umas 10 garrafas de uma vez, assim, por um preço acessível. E chegou rapidinho. Chegou, tipo, em um dia, assim, comprei na Evino, eles têm uma distribuidora aqui. Eu acho que eles são daqui, não sei. Mas aqui tem a Wine, né, e tem Buy Wine aqui no Espírito Santo, tem um monte, assim, desses negócios de vinho. No episódio 6 a gente falou então do Totoro e Play Party. Eu não lembro o que é um Play Party. O que é Play Party? Será que era festa só e a gente chamava de Play Party? Por que Play Party? Foi uma festa que você participou de teatro. Era isso mesmo. Uma amiga minha tinha escrito um roteiro de uma peça e ela juntou galera online. Você era um pirata, por isso você tinha aquela fantasia? Não, uma coisa é muito longe da outra, né? Não, era pra ser narrador só. Aí depois, nosso segundo clickbait. Isso, esse é o clickbait que mais deu certo na história desse podcast, porque no episódio 7, o título é Jorge e Matheus e aí Espírito Santo, que é um projeto meu de história. Jorge e Matheus foi a gente criticando a live que eles fizeram. Tava na onda daquelas lives, os artistas brasileiros todos fazendo live, não sei o quê, no meio da pandemia, blá blá blá, ninguém se cuidando direito. E a gente não gosta de sertanejo, então a gente falou mal do Jorge Matheus. E botamos no título. E é um dos episódios até mais hoje ouvidos, assim. O segundo episódio mais ouvido no podcast, uma doideira isso. Eu fico pensando assim, se a galera para no meio quando eles começam a ver que a gente tá falando mal do Jorge Matheus. Tem como ver isso, mas é melhor não ver, não. É melhor não ver. Deixa pra lá, né? A gente pode descobrir que as pessoas só ouvem, tipo, 2 minutos e a gente só tá falando sozinho aqui, tá ligado? Isso pode acontecer. E aí no episódio 8, inclusive, não sei se você lembra, mas foi o primeiro vídeo que a gente gravou. Foi quando eu descobri que era só apertar no botãozinho que o computador ligava a câmera. Pois é, o episódio 8 a gente falou sobre bacalhau, sobre RPG. Quero ver o Marcelo desenhando um bacalhau aí agora. sem cabeça. Dados de RPG. Cara, esse dia você surpreendentemente demonstrou que você conhecia muito sobre o bacalhau. E eu fui perguntando e você foi respondendo. Né? O que tá acontecendo, cara? Eu tenho um autoconhecimento sobre bacalhau. Mentira. Isso. Mas eu morei em Portugal, então eu conheço, assim, comia bastante lá. E também eu estudo muito história, né? E aí a história do bacalhau, assim, faz parte da história de Portugal e das navegações até, inclusive. A gente fala sobre isso no episódio lá. Vai lá ouvir o 8, se você gosta, se quer saber mais, vai lá ouvir. Bacalhau. E é interessante, depois desse a gente lançou o 9, foi nosso primeiro especial. Quer dizer que já era no 9 que você tava querendo parar de fazer 3, cara?
Pois é. Eu não tinha nem começado, velho. Era tipo terceira semana do podcast. Eu falei, não quero mais essa merda, né? Mas é engraçado, porque tipo, o 9... a ideia do primeiro especial foi dada pela Vanessa, inclusive. Obrigado, Vanessa. Mas era isso, tipo assim, a gente falava aí no nosso podcast que o Ricardo tinha previsto o surgimento da Netflix, lembra dessa história? É mesmo. E aí a Vanessa falou, vocês podiam tentar ver, tipo, tá, o que vai surgir agora no futuro pós-pandemia, assim, e tal, né? Foi mais ou menos isso. E foi bem legal, eu gostei desse vídeo. E na época especial, a ideia era só a gente pegar um tema e falar só sobre esse tema, né? Não tinha ideia de convidados e outras coisas como a gente tem hoje. No episódio 10, então, a gente falou sobre a Jane Austen, né? O primeiro episódio que a gente falou da Jane Austen. Copa do Mundo. Por que a gente falou da Copa do Mundo? Por quê, cara? Não lembro não, velho. Copa do Mundo, cara. Tava rolando reprise. Isso. Tava rolando reprise na TV porque não tava tendo jogo, né? Os campeonatos estavam parados. Verdade, cara, é mesmo. Imagina, né? Que mundo foi aquele? Já mudou de novo. Depois disso, a gente falou de Olimpíada de História, onde a gente teve uma participação maravilhosa. Exemplar aqui. E também a gente falou do Mr. Bean. Não lembro por que a gente falou do Mr. Bean. Eu tava vendo com a Manu. Que legal, né? Pra você. Beleza. Nosso segundo especial, então, foi sobre filmes antigos, que também foi uma sugestão, né? Foi uma sugestão da Suelen, se eu não me engano. Foi. A gente falar de filmes antigos que a gente gosta e tal. E eu fiz um esquema legal de filmes bem antigos, filmes mais ou menos antigos. Você fez todo um tchan, assim, né? Isso. Muito bom, muito bom. É legal, eu gosto desse também. Vai lá, gente, ouvir, porque esse é maneiro. Episódio 13, a gente falou de dicas de viagem, tatuagens e outros. Eu acho que... Não, eu já tinha... Tatuagem tem que ser você, porque eu não tenho, né? É verdade. E dica de viagem, porque eu acho que foi quando eu comprei minha passagem pro Japão, cara. Eu acho que foi mesmo. Porque tava com promoções bem sinistras na época. Ainda tem, essas promoções estão por aí, né? Pois é, que bom. E aí, como é que você tá? Tá animado pra ir pro Japão? Cara... Já tem data? Eu tô... lá pro final de setembro, né, cara? Então, assim, o que eu tô fazendo na minha cabeça, eu vou passar o ano e aí vou começar a me preocupar com isso. Tipo, ver coisa de visto, essas coisas. Porque, porra, muita antecedência, cara. Entendi. Espero passar um pouquinho. Pode crer. Aí no episódio 14 a gente falou sobre Steam e sobre comida. Steam, hein? É verdade, pois E agora a gente tá pensando em jogar, hein? Olha só como a coisa, o mundo dá voltas, né? Cara, mas tem dia que a gente tá completamente sem criatividade, né? Comida. Sacou? Porra, brother. Eu quero deixar claro aqui nesse episódio que o Ricardo é responsável por criar os nomes desses episódios. Então, se o Mas nome eu acho que foi quando a gente... comida... Porque eu tava na casa da minha mãe e aí eu tava comendo, tipo, goiabada, coisa que fazia mó tempão que eu não comia. Só que eu saí já da casa da minha mãe e parei completamente de comer goiabada. Muito bom. Tem umas coisas, né, cara? Porque, tipo, quando eu tava em Portugal, eu sentia falta de comidas como coxinha e cocada. E, tipo, são coisas que eu não faço questão aqui de comer também. Aqui, eu gosto de cocada, mas, tipo, eu não fico comprando cocada, assim, à toa, qualquer esquina. Assim. Mas lá era uma coisa que eu sentia falta. Do caralho, eu queria comer uma cocada, assim. E eles não fazem, né? Não tem como. Você pode fazer, né? Mas não sabia, né? Podia ter Você olhado não também. Hoje. Podia. Você iria no Google, né, cara? Mas então, na época nem essa vontade eu tive, né? Isso que eu conto. Eu só que, tipo assim, que vontade de comer. E ficava lá sofrendo, assim. Tá bom. Bebendo água de coco. Que também era meio difícil de achar, né? Imagina. Né? Eles roubavam as nossas, tá ligado? Eu lembro de um português também que tava me perguntando sobre o coqueiro, o próprio coqueiro. Porque eles nunca nem tinham visto um coco, tá ligado? Porque não tem coco lá. Pronto, você compra, você acha água de coco, mas na caixinha já, né? Entendi. Porque tem que ter formas de se guardar, né? Então, tipo, como lá não tem coqueiro, não tem coco. Aí, e eles, eu lembro de um cara que uma vez a gente teve uma conversa, assim, sobre como que era o coco e o coqueiro e tal.
Você lembra uma propaganda, cara? Eu não sei se era de seguro de carro, o que era. Parava assim numa família, numa praia, e caía um coco em cima do carro, e a mulher virava assim, um coco. E tipo, era só isso, assim, era muito boa a propaganda, mas eu não lembro nem do que era, cara, mas enfim, eu lembro um coco. Definitivamente não me lembro disso aí, mas tá bom. Maluco. Então, o terceiro especial nosso foi o que descobrimos de bom com a quarentena. A gente falou de umas coisas legais até na época. Eu menti, do José Carreiras. Super mentira, fake news. Foi a primeira grande fake news do Ricardo nesse podcast. Surgiram várias depois, várias. Porque são easter eggs, né? Isso, easter eggs do Ricardo. Todo episódio tem, mas esse foi o mais chamativo, assim. Foi o primeiro que a gente descobriu, eu acho, né, Ricardo? Isso. Realmente. Mas foi um outro cantor lírico, né? Que fez a apresentação na varanda, assim, e tal. Foi bonito, mas era um desconhecido. Mas a gente descobriu essas coisas, né? Tipo, que o mundo com menos carros andando, tipo, diminuía a poluição atmosférica, né? E tal. Isso. Então, legal, assim. A gente percebeu coisas, né? Que se a gente parar algumas coisas, o mundo dá uma melhorada. Episódio 16, falamos de... eu lembro de golfinhos homossexuais sobre Crunchyroll. A ideia dos golfinhos homossexuais, para você que já está achando isso confuso, é porque num especial de comédia do Ricky Gervais, né, que é um comediante britânico super famoso, que criou The Office e tal, se você não conhece, ele resolveu mencionar isso, tipo assim, essa galera que faz documentários de natureza e tal, é sempre tudo muito bonito. E ele fala, e as pessoas nunca falam das coisas bizarras da natureza, como o fato de que existem golfinhos homossexuais, e aí eles usam o pênis para colocar no buraco respiratório do outro golfinho, assim. Uma coisa muito louca, sabe? Você nunca ia imaginar. Tipo, aí ele fala, por que você não vê isso nos documentários de natureza? Talvez eu não queira ver um desenho sobre isso. É um desenho. A gente acabou de estragar o nosso... Não, eu tô falando do... Marcelo, pode pular essa. Não tem problema. Ai, mano. Outro episódio, assim, que fez um sucesso considerável. E a gente fica meio assim, ok. A gente falou sobre franceses, Jerry Seinfeld e outros. Eu não lembro mais por que a gente falou de franceses. É porque tinham franceses ouvindo o podcast. A gente mencionou o fato disso, que o Anchor tava passando por umas bizarrices, e aí, tipo, 95% dos nossos ouvintes eram franceses, segundo o Anchor. E isso é marcante para nós. Talvez eles que foram lá ouvir, né, no final das contas. Era uma escola de português lá na França que deve ter sugerido, ouçam isso daqui para vocês melhorarem essa pronúncia. Pode ser. Especial número 4 foi livros que marcaram nossas vidas. E aí nós falamos do Senhor dos Anéis, falamos do Jane Eyre, se eu não me engano, não foi? E eu apelei com o Poderoso Chefão de novo. Isso, aí Ricardo trouxe o Poderoso Chefão, muito bem. Legal, eu gosto desse especial também. Episódio 19, a gente falou de Ayrton Senna e Star Wars Day. Então a gente estava em maio, 4 de maio. Era 4 de maio, né? Era pouco tempo do aniversário de morte do Ayrton Senna, né? É verdade. E rolou a morte do Aldir Blanc também, nessa época aí. Pode... Olha só que legal. Aí no episódio 20 a gente falou sobre Beije-me em Barcelona, que é o meu livro. E falamos do Paul Giamatti, que virou um assunto, assim, que foi desbloqueado nesse Desbloqueamos. Em outros episódios ele aparecia, às vezes, até de episódio com convidado. Não era a gente que trazia o tema. Isso, alguém trazia o Paul Giamatti. Engraçado. Muito bem. Eu não lembro por que esses... tem umas coisas assim, né? Como esse assunto se mistura. Eu acho que era por causa de Billions. Mas aí eu comecei a falar várias coisas. A gente começou a falar várias coisas por causa dele. Pode crer. E aí eu tava falando do meu livro, também não lembro por quê, mas eu acho que alguém tinha postado alguma coisa do meu livro na época e acabei mencionando. E aí a gente se amarrou na ideia de falar do Star Wars no episódio 19 e no episódio 21 a gente resolveu fazer um especial sobre o Star Wars dos nossos sonhos. Por quê? Que é um episódio também até ouvido, assim, bastante, não é? É um episódio bem ouvido. E eu acho porque é um assunto massa, eu adoro Star Wars. E foi, na verdade, nossa primeira parceria com The Mother Owl.
É verdade. E para quem ainda não sabe, né? A gente é parceiro de uma página aí chamada The Mother Out, uns amigos nossos, o Miguel e a Carla. E eles falam sobre sci-fi, falam terror e falam fantasia. E bem legal, assim mesmo, de acompanhar. Eles fazem torneios de melhores filmes e eles ficam compartilhando notícias e fazem comentários sobre as coisas. E a gente estava nessa onda de novos filmes de Star Wars, etc. E a gente resolveu pensar o que seria o nosso Star Wars dos sonhos. Qual filme que a gente gostaria de ver. Episódio 22, a gente falou de mangás. PC Gamers. Ah, esse foi meu, tá vendo? Com certeza. Quando você foi montar seu PC Gamer, né? Isso, meu PC que está aqui, que aguenta jogar Baldur's Gate, Fórmula 1 2020, tudo no Ultra, valeu muito a pena. Gastei uma fortuna, mas tá bom. Mas valeu a pena, eu prometo. E mangá é bem genérico, né? Mas eu acho que foi quando eu comprei uns mangás. Eu tinha comprado um monte, assim, um pacote, tipo 10, 11 reais na Amazon. E eram mangás únicos, assim, né? Volume único, que tal historinhas início, meio e fim. E a gente falou do Jerry Seinfeld de novo nesse episódio, né? Pelo que tá escrito. Porque eu adoro o Jerry Seinfeld, cara, é isso. O 23 também foi interessante, cara, e teve repercussões nas nossas vidas, que foi audiolivros, Mercado Livre e outros. Nossa, o audiolivro não teve repercussão, mas o Mercado Livre teve, né, cara? Nossa, eu vendo muitas coisas, cara. E passei a defender com mais vigor os Correios, porque eu acho muito bom o trabalho deles nesse negócio aí, cara. É muito mágico, eu chego lá só com um produto e um papel e vou embora e tá tudo certo. É lindo mesmo, né, cara? É muito bom, muito organizado. Funciona. Funciona pra caramba. O audiolivro foi quando eu comprei o audiolivro do Sandman, que chegou bem depois, mas enfim, foi nesse dia que eu comprei. Verdade. E, cara, eu vi até um post engraçado esses dias sobre esse... É o audiolivro do Sandman, né? Do Neil Gaiman. É narrado pelo próprio Neil Gaiman. Isso. E aí eu vi esses dias alguém comentou, marcou o Neil Gaiman no Twitter, falando tipo assim, porra, seria maneiro se alguém fizesse uma história em quadrinhos desse podcast aqui, alguma coisa assim, tá ligado? Eu vi ele dando invertida no brasileiro, falando merda, cara. Isso Você também, viu? Isso eu vi. Alguma coisa sobre o Sandman lá. Diversidade, mimimi. Ele falou, cara, tipo, no Sandman tem personagem travesti. Tem tudo, né? Teve o especial 6, que foi séries originais da Netflix. Esse foi um episódio que a gente fez numa live. Né? Foi tipo a reinvenção da rádio, uma live de vários podcasts juntos e tal. E a gente foi lá falar sobre algumas séries Netflix que a gente se amarra. E foi legal, eu gostei desse episódio. Foi muito legal. Divertido, fazia ao vivo. Deu uma nervosão, assim, porque minha internet... Eu tava na época na casa dos meus pais, que a internet não é nada boa, cara. Aí eu fiquei mal nervoso de... É engraçado, tô falando de internet travada e tá travando aqui, a minha, da minha casa, tá ligado? Eu tô reclamando da internet da casa dos meus pais e está travando. Tá tudo zoado aí, ó. Vamos lá, então. Aí sim, no 25 a gente falou de Sandman e Portões de Moria. É o nosso terceiro episódio mais visto no YouTube, por motivos, assim, desconhecidos nossos e tal, né? Mas ok, galera, valeu, obrigado, né? Pra você que foi lá assistir e ver a gente. Episódio 26, a gente falou sobre She-Ra e sobre Arquivos da Patrulha podcast, né, Ricardo? E que depois teve também o criador do Arquivos da Patrulha veio aqui bater um papo com a gente. É verdade, mais pra frente. O Zorzal. E She-Ra é um desenho iradíssimo, acabou inclusive já, então não tem drama de meu Deus, vai ter mais um monte ainda, não. É bem curtinho, acho que são 3 temporadas, 3 ou 4. Curtinho e lindo, muito bonito mesmo, vale a pena assistir. O que é isso aí, Ricardo? É aquele bonequinho do... Desculpa. Tudo bem. Especial número 7, a gente falou sobre filmes de terror dos anos 90, mais uma parceria aí com os nossos amigos do The Mother Owl. Foi o primeiro de torneio, né? Foi o primeiro de torneio, foi. Você lembra como que foi esse torneio, Ricardo? Lembra nada, né? Nada. Eu lembro que a gente falou, tipo, Noiva de Chuck, Alien a Ressurreição, Pânico. Será que daqui que surgiu a gente vê Pânico depois? Pode ser também, né? Mas não, acho que foi uma ideia
Mas eu acho que o grande tchan do Pânico era o Pânico 5, né? Que vai ter mais um filme do Pânico, né? Exatamente. E beleza. Episódio 28, a gente falou do Dia da Toalha e de dorama. Ah, mano, eu vou guardar. Eu tenho mais um dorama para recomendar para vocês, mas vou recomendar na quarta-feira. Mas Dia da Toalha... É o Dia da Toalha por conta do Guia dos Mochileiros da Galáxia, né? Que diz que foi no dia que o livro foi lançado. E também parece que foi no mesmo dia que Star Wars foi lançado no cinema. Então, tipo, é um dia mesmo de orgulho nerd, assim. No episódio 29, a gente falou sobre projetos espaciais. Isso aqui abriu espaço para um super... repercussões, né? E também falamos sobre o Senhor dos Anéis. Projetos espaciais. Horrível, cara. E falamos sobre o Senhor dos Anéis, que eu sou super fã e tal. Tenho tatuagem gigante, já li os livros 1 milhão de vezes. Esses dois aqui, temas abriram caminhos pra gente lá na frente. Especial 8 foi grandes filmes adiados no cinema, inclusive lembramos disso recentemente, e tá tudo meio adiado aí. Quem não adiou se fudeu, deu mole aí, né? O Tenet que adiou, vou lançar mesmo assim, e se fudeu, se perdeu o dinheiro. É verdade. E deu mole, né? Pois é. Mas assim, tem uns filmes bons lá que a gente tá esperando. E recomendo também, se você tá pensando aí, que filme que vai sair legal, vai lá ouvir. Beleza, e aí 31 e 32 foram especiais diferentes, porque a gente estava numa semana diferenciada, um mês diferenciado aí, participando de uma campanha chamada Além do Arco-Íris, que a galera do LGBT assim, Podcasts... que eles estavam sugerindo, né, que podcasts trouxessem temas LGBTs e participantes LGBTs, né? E foi muito legal, porque foi nosso primeiro convidado aqui nesse podcast. Foi. Né, que foi o Rafa, o irmão do Ricardo. A gente falou sobre séries. Falamos sobre séries, foi muito legal, foi muito divertido. A mãe do Ricardo tanto que dividiu em 2, né? A gente conversou pra caraca. A gente falou um monte, acabou dividindo em 2 e vale super a pena, assim. O papo é bem divertido. É muito engraçado. O irmão do Ricardo Se bem que a gente dividiu em 2, porque na época a gente tinha pudor de fazer episódios de 1 hora, né? Mas é porque era durante a semana também, né? Não era sexta-feira hoje. Mas assim, os nossos especiais não eram de 1 hora, de 50 minutos na época. Acho que não. Verdade. E aí, beleza. E aí depois a gente teve um especial de melhores filmes sci-fi dos anos 2000. De torneio, né? Também mais um torneio aí do The Mother Owl. Eu também daqui eu não lembro mais quais foram os filmes que a gente discutiu. Lembro-se. A gente falou Inteligência Artificial, Sunshine, Metrópolis. Eu não lembro quem ganhou. A gente falou de Star Trek, Filhos da Esperança, Avatar. Star Wars, Matrix, essa galera aí. Alguém ganhou. Vai lá conferir no The Mother Owl, né, galera? É isso. É bom que vocês dão um view lá pro pessoal do Mother Owl. Webcam, Space Force e outros, episódio 34. Eu consegui minha webcam, porque eu tava no drama na época, porque a pandemia acabou com o mercado de webcam, assim, venderam todas as webcams do mundo. E Space Force é a série da Netflix, né, com o Steve Carell. Isso. Eu gostei bastante. Que bom. Depois falamos de Indie Games, Operação Cavalo de Troia. Você que estava falando dos livros, né? É o livro, isso. Indie Games, porque eles estavam vendendo um pacote gigante de jogos que eu comprei. Por $5, sei lá. Era isso, assim, bem barato. Massa, Mas aí veio o nosso nosso segundo convidado, mas o primeiro convidado, assim, que o Ricardo teve que se esforçar para trazer. Que foi o Marcelo Guaxinim, que faz o SciCast, né? Que faz o RP Guaxa. A gente queria conversar sobre RPG e tal. E o Ricardo tinha muito interesse em participar de um episódio lá no RP Guaxa e participou. E a gente chamou e a gente ficou muito feliz porque ele aceitou. E foi, caralho, cara é um famosão assim do podcast. Veio aqui e tal. E a gente começou a perceber que a gente podia convidar todo mundo, que uma hora alguém aceitava. Então, valeu, Guaxa. Muito obrigado. Deu um incentivo pra gente aqui. No 37, a gente falou de Bright e Droid Cam. Eu lembro do Droid Cam porque eu tava no drama da webcam, que eu não conseguia achar.
E aí, o Droid era no celular. Isso, é um aplicativo que você instala no computador e no celular e transforma a câmera do celular numa webcam. Você chegou a usar por um tempo, né? Um celular velho aí. Usei. O Bright que é isso, que eu vi o filme. E, sei lá, a gente achava que isso era um bom título, tá ligado? Eu vi alguma coisa e pronto, uma coisa que é velha. Que bom que você tá aprendendo, Ricardo. Depois a gente falou sobre o PS5, que tá saindo aí, sai esse mês agora, novembro, né? E eu falei sobre vender minha filha, mas não vieram ofertas. Que bom, Manu, que você continua aí. Falamos do Tolkien, não lembro por que a gente falou do Tolkien, cara, mas a gente falou. É meio repetitivo às vezes. E aí, pô, depois o especial 11 foi bem legal, a gente falou de Vidas Negras Importam, sim, que foi quando a gente falou de filmes e livros. A gente viu filme, série e livro. Isso. A gente, cada um indicou deu umas um filme, sugestões, né, pra discutir o tema e tal. Mas eu acho que foi nesse que você roubou e indicou 2 livros. Foi, acho que foi mesmo. O cara lembra das paradas. E aí depois veio a mó furada aqui, porque a gente falou de Netflix Party. Eu falei, vamos assistir filme junto. E nunca vimos um filme juntos. Nunca vimos. E a gente falou do sanduíche de lagosta, que eu fiz 2 vezes já, e super recomendo. Tenho posts nas nossas redes sociais da receitinha, então vai lá conferir que vale muito a pena. E é mais barato que esse sanduíche gourmet que você compra aí. Falamos que não é tão bom. Falamos depois no 41 da Lady Gaga. Foi quando eu me apaixonei por ela. Do Cobra Kai. Engraçado que a gente já tava falando do Cobra Kai lá atrás. Mas o Ricardo se apaixonou pela Lady Gaga por causa do que? American Horror Story. Ah, tá. American Horror Story. E eu falei do Cobra Kai porque o Cobra Kai é irado. E depois, nessa época, o Cobra Kai ainda tava no YouTube, né? Eu acho que já tinha sido vendido, mas ainda não tinha, já tinha fechado não tudo. Tava disponível ainda, né, na Netflix. É verdade. Depois, o especial 12, né? A gente teve um convidado sensacional, que a gente amou muito, que foi o Salvador Nogueira, que é um jornalista da Folha, especialista em ciência, né? Ele é especialista em ciência. E aí chamamos ele aqui para falar dessas coisas mesmo, assim. Foi muito bom. Muito legal. Ele é super gente boa, o assunto é o máximo e, pô, valeu muito a pena. Esse é um que recomendamos bastante, assim, que você vá lá ouvir. Por algum motivo, no 43... Esse foi um dos mais aleatórios, né? A gente falou de Jesus e do Asimov, do Isaac Asimov. Mas, curiosamente, lendo a descrição aqui, a gente estava falando no namorado do Jesus. Mas eu acho que era uma coisa de Walking Dead, cara. Era do Walking Dead, é verdade. Por que a gente tá falando de Jesus? O que a gente tá falando? Que clickbait foi esse, né? Um clickbait esquisito. Mas tá e agora que engraçado, nesse episódio a gente falou que teria o Enola Holmes, que depois foi... é verdade, depois saiu e a gente gostou. Bom, isso. E no episódio 44 a gente falou do filme Soul, né, a animação da Pixar. Falamos de Dark, a última temporada que saiu de Dark aí. Que eu não assisti mesmo não. Foda-se. E nesse aí a gente iniciou o debate de dublagem, de representatividade nas dublagens. Isso, que também teve... Que também abriu repercussões. Isso, repercussões mais pra frente. Esse podcast, cara, tem andamento as histórias aqui. Quem ouve do início ao fim vai encaixando as coisas, né? Eu tô curioso mesmo isso aqui. Eu tô gostando, cara. Muito bom, muito bom. Peraí, e aí depois? Depois a gente fez mais um torneio. A gente falou do torneio de fantasia da década de 2010. Engraçado. Cara, que engraçado eu não lembrar que eram tantos torneios. Quem já fez antes era todo mês, né? Agora é de 2 em 2, né? Agora é de 2 em 2. Mas a gente com certeza falou de Senhor dos Anéis, né? Falou de... E 2010 teve Senhor dos Anéis? Não, falou do Hobbit, Isso. Bem engano. Em seguida, a gente falou do Hamilton e do Felipe Neto, a paixão do Ricardo pelo Felipe Neto. Pra ver se ele nos nota. E a gente esperava que ele notasse a gente, patrocinasse o nosso podcast. Ainda não aconteceu, mas tá tudo bem, Felipe Neto, não tem problema. E de toda forma, o Felipe Neto, nesse momento, a gente vai falar uma coisa séria, né? Que ele tá sendo perseguido politicamente, tá bizarro. Cara, ele foi indiciado
por um promotor, e o promotor depois, inclusive, descobriu que é o cara que arquivou o caso da rachadinha lá do Bolsonaro, do Eduardo. Puta, e ele foi indiciado por aliciamento de menores. Aí você pensa, que porra é? Cara, vídeos antigos dele no YouTube não tinha classificação etária. Mentira, cara. Assim, isso não vai ser aceito pela justiça, né? Mas agora o negócio tá na imprensa falando vai criando o problema, né? menores, né? Porque pensa, quem lê isso pensa o quê? É o pedófilo, né, cara? Isso. A grande maioria dos vídeos do YouTube não tem espaço pra ter classificação etária. E ele passou a usar, tá ligado? Recentemente. Aí o cara fez a malandragem. Antes ele não usava, então... Muita sacanagem. Que doideira, hein, mano? Que doideira. Não foi só sobre o Hamilton corredor. Não, a gente falou sobre o musical, não foi né? só sobre o corredor, foi sobre o musical também. Foi. Que é muito bom, assim. Inclusive, a Disney tinha... Cara, inclusive... Não, vamos falar isso. Houve episódio de quarta-feira, já tem alguns assuntos aqui pra gente falar lá. Depois disso, a gente falou sobre Philip K. Dick e a limonada suíça. E, cara, o Ricardo sempre fala, gente, de filmes e séries. Aí eu trago as coisas diferentes, eu trago limonada suíça, tá ligado? Lagostas. Trago lagostas. Tá vendo? Mas beleza, Philip K. Dick, então, é um escritor famosão de ficção científica e tal, e tem algumas séries dele no Prime Video da Amazon, né? Sim. Como Electric Dreams, como The Man on the High Castle, né? E outras coisas. Também a gente falou de Blade Runner, né? Que é escrito por ele. Eu acho que talvez eu estivesse lendo Blade Runner na época. Pode ser. E beleza. E o nosso especial seguinte foi sobre polêmicas jornalísticas. Culturais, né? Culturais, tá bom, culturais. Com o Rafael Braz. Rafael Braz é um jornalista famosão aqui de Vitória, muito legal, ele escreve no jornal A Gazeta, crítico de cinema e tal. E, pô, foi um bate-papo bem legal mesmo, cara. Gostei pra caramba. Foi divertido. Valeu muito a pena. Cara, eu ainda tava na casa dos meus pais, velho. Eu tô tentando aqui, lembrando, assim, tipo, sentado, conversando. Entendeu? Isso aqui é julho ainda, velho. É metade, Mas é bom que faz eu saber quando que eu saí de lá, porque eu perdi essa coisa. Esqueceu tudo já. Falamos também de Spike Lee e do Tinder no episódio. Como essas coisas pararam num lugar só, eu não sei direito, mas é isso. O Ricardo traz filmes, eu trago coisas diferentes. O Tinder, que teve aquela história da transfobia, que tava deletando contas de mulheres trans. Foi. Inclusive, eles realmente mudaram. Assim, na época, eles falaram que eles iam trazer mais opções e tal, né? E realmente mudou. Então, legal. Depois disso, falamos ainda de Lower Decks e de pós-graduação. Lembro agora do pós-graduação, lembrei. Lower Decks... Você deu sugestões de pós-graduações, né? Que tem uns... Baratas. Isso, tem uns lugares que oferecem umas bolsas gigantes, assim. Eu paguei R$50 por mês, assim, pra fazer minha pós. É bem baratinho. E Lower Decks, que é a série de Star Trek que tava pra ser lançada, já foi lançada, já acabou a primeira temporada e realmente é muito boa, muito boa. Massa, muito bom. E nesse episódio, tô vendo que foi um que a gente viu o vídeo daquela mulher lambendo. Uma mulher meio lambendo. A porta de um restaurante, assim, né? Porque não deixaram ela entrar sem máscara. Era tipo um filme de zumbi, cara, essa história aí. Que doideira, né? A pessoa vai ficando louca, assim, começa a atacar os outros. Esse foi o episódio 50. Que a gente podia ter feito um especial de 50 pro episódio 100 não ser tão grande como esse está ficando. É verdade. Caralho, é mesmo, né, cara? Vamos parar por aqui, a gente faz 2 especiais. E aí a gente fez um especial irado também, que foi o especial 15, né? Que foi Tolkien e Universos Fantásticos, assim, né? Com o Reinaldo José Lopes. E pra quem não sabe, o Reinaldo é um cara super... inserido no mundo do Tolkien aqui no Brasil. Ele trabalha nas traduções novas que a HarperCollins, né, tá lançando do Tolkien, Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion, Contos Inacabados. E, cara, foi um papo bem legal, assim. Esse episódio aqui também deixou marcas, assim, no nosso podcast, o episódio 52, a gente falou de X-Men e falamos do Ennio Morricone, que foi homenageado nesse episódio. Marca! Isso. O Ricardo cantou a musiquinha famosa aqui do Ennio Morricone, que fazia trilhas sonoras e tal, era um maestro famoso e tal. E é usado ainda hoje essa musiquinha
para separar blocos nesse podcast. E X-Men era 20 anos do filme. Ah, pode crer. Mas, 53 a gente tava falando de BoJack e do Dexter. E é legal porque o Dexter tá no Prime Video, né? Ele entrou no Prime Video até. Então vai ter uma nova temporada. Isso é um assunto legal, cara. Eles confirmaram mais uma temporada do Dexter, então irado. Eu gosto muito do Dexter. Tem tudo pra ser uma merda. Você tem essa parte aí também. Tem, mas sei lá, né? Porque eles já estavam se perdendo, né? Mas eu não sei muito se é o caso, mas acontece muito, tipo assim, do criador, do cara original, assim, sair da série no meio do caminho, aí muda os caminhos todos, a série piora, não sei o que e tal. Cara, Dexter, eu sempre vou me lembrar daquela coisa dele com a irmã. Eles não são irmãos de verdade, cara. Eu sei, mas são, né, cara? Porra. É o papinho do Woody Allen com a filha. Eu não defendo o Woody Allen, gente. Enfim, passa pro próximo. Isso, mas só pra falar do BoJack, continua assistindo devagar, porque o BoJack é muito pesado, né, emocionalmente. Eu não terminei. A última temporada eu nunca vi. Eu vou assistindo bem aos pouquinhos, pesado. Assim. E porque eu só vejo Star Trek agora. Caguei um pouco minha vida. E aí, então, lembrando do episódio lá que a gente falou do Soul, né, e dessa questão de dublagens e representatividade, o especial 16 foi sobre o mundo de dublagens com a Fernanda Ribeiro, que é uma dubladora que a gente está sempre mencionando aqui de novo, porque ela, tipo, tá alcançando cada vez mais sucesso, assim, na vida. Então, foi bem legal conversar com ela, era uma pessoa muito fofa, que passou por um momento esquisito, assim, na internet, né, de preconceito e tal. E valeu muito a pena, assim, conversar com ela e dá gosto, assim, de ver ela crescendo, né? Muito legal mesmo. E também foi eu acho que foi o nosso episódio mais visto no YouTube, talvez? Cara, de longe. O que é muito legal, cara, muito legal. Sim. Beleza, aí depois disso a gente falou sobre o Flamengo, como se a gente não falasse todo episódio. Eu acho que tinha voltado, uma coisa assim. Pode ser. E talvez falando do Torrent já, não? Ou, tipo assim, de que o Flamengo tava procurando. Isso, E falamos do Midsommar, cara, que é um desses filmes que fala pra você não ir pro leste europeu, assim. Isso. Ou pra uns lugares mais esquisitos da Europa, porque você vai morrer por causa de uma E eu ainda não vi assim, e tô querendo ver. Assiste, cara, assiste. Você vai ficar com medo, assim. Você não vai querer ir mais pra Suécia, sei lá. Depois disso, falamos de Truth Seekers. Ricardo falou. E o Wacken Worldwide. Wacken é um festival de heavy metal sinistro que esse ano acabou acontecendo online e foi bem legal porque eu pude, de fato, assistir. Porque senão você não ia lá. Né? Eu não ia pra Bélgica, sei lá. E o Truth Seekers tá na Amazon. Já tá disponível no Prime Video, que é a série com o Nick Frost e o... Eu tô falando do Nick Frost, o outro cara é mais famoso. Simon Pegg, Bom, muito bom, hein, cara. E eu não vi ainda, cara. Que bom que eu tô lembrando das nossas próprias sugestões. Caraca, agora você volta lá, né? Muito bom. Beleza, nosso especial seguinte foi muito legal. Foda-se, nossos especiais são muito bons. Mas a gente teve uma conversa sobre quadrinhos e representatividade com a Luísa Lemos, que é uma quadrinista sensacional. Cara, procura a Luísa Lemos lá no Instagram agora, enquanto você tá vendo isso aqui, porque é irado, assim, ela tem a arte muito bonita e tal, e ela se destaca por isso, por falar de questões de representatividade também. Ela bombou no Facebook e depois conseguiu publicar, né, o quadrinho dela, que era o Transistorizado, falando sobre o processo de transição dela e tal. Então, massa, assim, bem legal. E tem uma questão interessante aí pra vocês, que esse episódio foi o episódio que mais me deu raiva de fazer, porque minha internet estava um lixo, eu tive que usar o celular, e foi acabando a internet no meu celular. Então, se eu tô meio boba alegre nesse episódio, é porque a internet estava um lixo. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês. Tudo bem. No episódio seguinte teve um desbloqueio também, que foi Christopher Lloyd, e daí falamos de Elementary, que eu tava assistindo a série no Prime Video. Com sua mãe. Com a minha mãe. Mas o Christopher Lloyd é isso, a gente de repente começou a falar sobre o Christopher Lloyd toda semana quase, assim, a gente fala do Christopher Lloyd. Cara, o Christopher Lloyd desbloqueou tanto que eu falei dele, acho que em outro podcast que eu faço parte, não lembro, acho que não sei se foi de Star Trek. Muito bom, muito ótimo.
E beleza. Falamos em outro episódio sobre o Bendita Geni, que é um podcast, né? E sobre o Collab 55, que eles permitem você fazer lojinhas online sem precisar ter produtos. Eles preparam o produto com a sua arte, entregam para as pessoas. Então, muito legal. E a nossa lojinha fica lá no Collab 55, inclusive. E aí, no episódio 18, foi legal esse aqui, porque foi o primeiro episódio, o especial 18. Especial, né? 18. Primeiro episódio que a gente trouxe, de fato, a galera do The Mother Owl, né? Tanto o Miguel quanto a Carla, para vir bater um papo com a gente sobre coisas. E nesse deu um trabalho esse episódio. Deu. Mas a gente foi falar sobre Pânico, sobre os filmes, né, do Pânico, e comentar sobre o que a gente esperava pro próximo filme, que eles confirmaram um 5º Pânico aí, para nossa alegria. Porque nós adoramos todos os 4. Adoramos todos os Pânicos, com certeza. E aí, beleza. Cara, engraçado isso, olha só. Porque no episódio 61 a gente falou do Charlie Sheen e de animes machistas. A gente entrou num mundo machista escroto nesse episódio. Mesmo, né? Foi um episódio meio tóxico. A gente chegou a falar sobre isso, eu acho. Tipo, caraca, o que aconteceu nesse episódio? Que negativo, assim, né? Engraçado. Vou até pular. Aí no 62 a gente falou do Vitória Futebol Clube, que também teve ramificações. Isso. Na verdade, isso já era uma ramificação. Já era. Já tava falando do podcast. Isso, Ricardo tem um podcast pra falar do Vitória. Aliás, descobri ontem que os jogadores ouvem, cara. É mesmo, cara? Que legal. Não posso falar minhas fontes, mas o pessoal tá dizendo que vários jogadores estão ouvindo o podcast. Que maneiro. Massa demais. Sucesso total. E falamos sobre o pentenova.com, uma sex shop feita por mulheres, para mulheres, e que eles têm um podcast, com contos eróticos e tal, bem legal, assim, bem divertido. Bem legal. No especial 19 a gente falou sobre a Jane Austen, que eu amo de paixão, e a gente teve uma conversa com a Adriana Salles, que é minha amiga querida, também, que, tipo, sabe tudo dessas paradas de escritoras do século XVIII, XIX, deu uma aula aqui pra gente, massa, assim. E foi onde eu comprei o livro Jane Austen, A Vampira. Enquanto a gente gravava o episódio, o Ricardo comprou um livro. Beleza, e aí o 64, a gente falou de Crepúsculo? Eu não lembro dessa conversa. Deve ser o novo livro. Foi o novo livro, é verdade. E a gente falou do Ursinho Pooh, porque, não sei, acho que o Ricardo já estava na onda de fazer conexão de Ursinho Pooh com o Seinfeld. O Seinfeld, foi isso. E aí outra coisa que desbloqueou nesse podcast foi o Nicolas Cage e o site dos memes, vai. Porque Nicolas Cage, todo episódio é mencionado aqui hoje. O último episódio ele foi de sexta-feira. Agora sim. A gente falou do Nicolas Cage. E o site dos memes depois virou um especial, a gente vai chegar lá. Mas a gente troca de vez em quando uns memes aqui também. O especial 20 foi legal, porque foi o André Prando, né? Muito bom. O André que fez ontem um especial de sertanejo. Ele tá fazendo lives, né? Aí ele fez uma live só de sertanejo, cara. E eu tô falando ontem na malandragem mesmo, tá? Que foi que vai ser amanhã. Pode crer. Torcer pra ele não cancelar esse barato. Você comprou coisas do André também. Cara, eu comprei o CD do André e é muito legal, cara. Não, eu gostei muito de conversar com ele, assim. Acho que só isso já bastaria pra comprar, porque a gente apoia as pessoas. Mas ele é muito bom, cara. Eu gosto mesmo dele, assim. Gostei mesmo. E 67, nós falamos do Neymar. Por que a gente... Clickbait. Esse aí foi clickbait. E pessoas famosas. Foi tipo, por que a gente... Pessoas famosas. Eu lembro de novo que o Ricardo é o responsável por esses títulos. Mas o Neymar era clickbait porque era a final da Champions. Era verdade. Sim, nós estamos abrindo para vocês que a gente... Nossos esquemas aqui. Depois a gente falou de Shadowhunters, que é uma bosta, e falamos de idols no Japão. Foi quando a gente falou dos Baby Metal, eu acho, hein? Foi, não? Foi, que teve também teve repercussões. E nesse eu falei do Jane Austen, a Vampira. Pode crer. Nossa. Aí, sim, mas eu acho que Shadowhunter foi por causa
Shadowhunter, que é fanfic de alguma coisa? Foi isso. Que é fanfic de Harry Potter, porque a gente tinha falado de Crepúsculo. Isso. E aí eu falei que 50 tons de cinza. Cara. É uma fanfic de Crepúsculo. E aí a gente foi falar de Shadowhunters, porque ele é um fanfic de Harry Potter. Isso aí. E aí o especial 21, falamos do site dos memes. Foi muito engraçado, nossa. Poucas vezes eu ri como nesse episódio. Assim. Eu também acho. É muito bom, cara. Não, porque esse dia, tá ligado? O filtro dos sonhos tatuado nas costas, eu lembro até hoje. Mas o dia que eu te mandei ontem, a calvície no País das Maravilhas. Isso foi boa mesmo. Tem uma galera que é muito boa, né, cara? Ótimo. Tá. No 70, a gente falou, foi uma homenagem, né, ao Chadwick, porque ele faleceu e tal. O Chadwick é o ator que fazia o Pantera Negra, né? E tinha toda essa questão de representação, assim, muito legal, representatividade. E a Gretsuko, que é o melhor anime que existe na face da Terra. Então vai lá assistir. Só isso que eu digo pra vocês. Em seguida falamos do Mouse Guard e do Metallica, mano. Por quê, né? Não lembro. Eu lembro que Mouse Guard, eu comentei... porque a gente... Alguma coisa que a gente mencionou e tinha falado de ratinhos. Pode ser o jogo mais sinistro. E eu acho que eu tinha voltado a jogar com a Manu, não lembro. Eu acho que foi algo assim. O especial 22 foi sobre filmes de terror dos anos 2000. Foi bem... Eu lembro que foi legal também. Foi agora, né? Foi o que ganhou o Resident Evil. Verdade. Que o Ricardo defende aí que não é filme de terror, né? Pô. Apesar de ser de zumbis e tal. Aí em seguida, então, na semana seguinte, né? A gente falou sobre Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. E que o Fábio achou que eu tava querendo acabar com o podcast. Que porra é essa, Ricardo? Calma, filme, cara, um filme. Vamos conversar. E o que mais que ele falou? Leandro Hassum. Por que a gente falou do Leandro Hassum? Não sei. Mas eu sei que o outro não cara... Porque ele parece o Van Diesel com cabelo? Não era essa história? Van Diesel com cabelo. É isso, ele tava... Cara, mas você viu que aquele cara que porra, era o Leandro Hassum e o outro cara, né, que fazia... Eu esqueci o nome do outro cara. Não é o Gordo Magro. E esse outro cara é um escrotão, tá ligado? Ele foi demitido da Globo, assim, ele já tinha sido afastado e tal, por causa de denúncia de assédio, várias mulheres. Caraca, tipo, o movimento Me Too no Brasil com esse cara, tá ligado? Doideira, ele era um cara grande lá na Globo, na parte de comédia. Sim, ele não era só um ator, né? Ele era um produtor, um cara foda ali, diretor, essas coisas. E ele é, escrotaço. Esqueci o nome dele agora. Mas não... É bom que eu esqueci. Babaca. Vou falar o nome dele, seu otário. Nunca gostei dele mesmo, então foi se fuder. E também falamos de... Baseado em fatos surreais. Era o podcast, né? Podcast. E do Modern Love, que é uma série legal aí do Prime Video. Sim. Qual que é o Modern Love mesmo? Modern Love é uma série do Prime Video que é inspirada numa coluna do New York Times. Lembrei. E é muito fofo, repito aqui. Assiste lá que vale a pena. E aí, sim, aí veio um episódio engraçado esse aqui, mas foi um especial que a gente fez com o Jean Gabriel Álamo, que é um escritor... né, independente, publica online e tal, e ele criou uma revista de literatura fantástica, onde o Ricardo publicou seu primeiro conto publicado, né, Ricardo? Foi. Massa, cara. E já saiu a revista, eu não sei saiu se a revista, tá disponível, falamos. Compartilhamos o link da revista, falamos. Né? Falamos então sim. É isso. Aí se vocês legal, vai lá comprar, tipo, a revista, ela é digital, é tipo R$2, assim, gente. E quem tem Kindle Unlimited... Isso, quem tem Kindle Unlimited é gratuito. Isso. Na outra semana, vou começar a juntar 2 episódios aqui. A gente falou tá a terceira mais vendida nas coleções e antologias. Aí. Coleções e antologias de fantasia. Antologias de fantasia de autores independentes. Não. Tem o Ricardo. E é o terceiro, tá ligado? Quais são os outros dois? Isso. Muito bom.
Falamos também Vida em Vênus. Isso aqui foi uma grande mentira do mundo, eu acho. E depois falamos da volta do Rick Moranis. Isso foi engraçado. O Rick Moranis é aquele cara que fez Querida Encolher as Crianças e ele resolveu voltar para o mundo do cinema. Vai gravar alguma coisa aí para Disney, eu acho, e tal. E aguardamos. Vida em Vênus, a galera falou, né, Ricardo, que tinha sinais de vida lá. Acharam fosfina, sei lá, aí, mas era nada a ver. Falamos do Cartola e de pizza de massa fina. Eu não lembro disso, porque a gente falou de pizza de massa fina. Eu lembro que eu falei da pizza napolitana. Esse foi o episódio que a gente perdeu. É verdade. Caralho. É o episódio que a gente gravou duas vezes. Eu não lembro, cara. Mas eu perdi o episódio. Ou eu não gravei. Eu não gravei. Você não gravou. Meu pai do céu. E a gente teve que gravar de novo. Eu tive que rir das piadas de novo. Isso aí de uma forma exemplar, eu diria. Muito bom. Aí sim, aí veio o especial com o Rafael Zorzal, né, que faz o Arquivos da Patrulha e tal. Isso. Ele também edita os episódios do RP Guacha. E foi um papo legal, assim, foi interessante falar sobre essa questão de narrativas, né, edição de episódios, de podcast. E aí falamos da Microsoft comprando a Bethesda e do Bill Murray e The Promised Land. Isso aqui é legal. The Promised Land é um anime, né, que tá na Netflix, inclusive recomendo de novo. Por que a gente falou do Bill Murray? Não lembro mais. 70 anos. Aniversário do Bill Murray, maneiro. E a compra da Bethesda pela Microsoft é importante porque a Bethesda faz jogos importantes como Fallout, Elder Scrolls e tal. E isso pode significar que esses jogos vão passar a sair só, né, ou exclusivamente, ou pelo menos temporariamente, exclusivamente, para Microsoft. E foi o primeiro episódio que a gente começou a falar de 3 coisas no título. É verdade, é verdade. E nossas vidas mudaram, inclusive, depois disso, né? Falamos de Ratched, que é a série da Netflix, Special Correspondents Fernanda Ribeiro de novo. Desbloqueamos a Fernanda aqui. Legal. Eu não vi o Ratched ainda. Não, eu assisti... De Estranho no Ninho, né? Eu tô doido pra ver, mas não vi ainda não, porque eu assisti um episódio, eu achei interessante, mas achei pesado, assim, não sei. É porque é do Ryan Murphy. Ryan Murphy. Pode crer. E ele faz umas coisas bem tensas mesmo, é isso que eu tô achei pesado, sim, tenso. Mas tranquilo, porque aí a gente fez um especial sinistro com o Christian Verardi. E se você tá pensando aí, porra, quem é Christian Verardi? Caralho, Christian Verardi é um cara muito legal, cara. Ele é um cara que ficou muito famoso como ator, fazendo os filmes de terror gravados aqui em Guarapari, do grande diretor capixaba Rodrigo Aragão, muito bem. Né? E aí a gente bateu um papo com ele sobre cinema de terror. Ele também organiza um festival de cinema de terror lá em Porto Alegre e tal. Então é um cara que tá super por dentro assim, do esquema, e muito interessante de conversar, né, Ricardão? A Vingança dos Filmes B. A Vingança dos Filmes B, olha que nome irado. Muito bom. Depois falamos do Genshin Impact, que também marcou esse podcast. Falamos de passeios de veleiro. Foi quando você passeou de veleiro. Quando eu passei de veleiro. E do Castle of Illusions, porque que era um joguinho antigo, sei lá, de Master System ou Mega Drive. Eu joguei no Mega Drive, eu acho que era de Mega mesmo. E que tem um remake aí para celular e tal. O Genshin Impact foi um assunto que a gente falou, a Manu joga, pelo que eu entendo. Joga, né? E é isso, e aparentemente as pessoas gostaram muito de fato do jogo, assim, o maior sucesso, cara. E o episódio também foi o maior sucesso. O episódio sucesso total, assim. O Genshin Impact é muito legal, assim, cara. Porque, enfim, você tem que ter um pouco de investimento de tempo, e eu não tô querendo ter, entendeu? Mas porque você fica muito tempo jogando, porque o mundo é muito aberto, você faz muita coisa, pode cozinhar no jogo, tá ligado? Entendi. É muito amplo, assim. Mas a mano joga, fica lá jogando. Que bom. E depois a gente falou de outro jogo que ficou famoso aí, foi o Among Us, né? Que tá todo mundo jogando esse negócio pra todo lado. Falamos da Alexa e do universo expandido de Stranger Things, que também é uma coisa meio desbloqueada nesse podcast. Porque a gente continuou falando depois, né? Nós tivemos também um especial legal, de novo com a galera do The Mother All, para falar do Matrix. Então falamos da série The Matrix, os 3 filmes que já existiam,
e comentamos o que a gente esperava do quarto, né, do Matrix 4, que já foi confirmado aí. Nessa época, a gente teve que dar um jeito aqui de assistir os filmes, mas agora, nesse momento, eles estão na Netflix, né? Entraram, tipo, semana passada, sei lá. Assim. Então você pode ir lá ouvir e também assistir na Netflix. Falamos da Enola Holmes, do filme. Falamos de A Duquesa, série da Netflix também. E falamos da Sofia Vergara. É porque ela foi a atriz mais bem paga do ano. Pode crer, a atriz mais bem paga do ano. Lá. Muito bem. A Star Trek Discovery, porque já estava voltando? Tava voltando. Já, né? Star Trek Discovery, falamos do Bom Dia, Verônica. Você não chegou a ver ainda, né? Não vi, cara. Cara, ver é muito bom, velho. Maratonei em um final de semana. Muito sinistro. Tá. Não vai ver. Acho que não. Eu quero. Ah, cara, a gente teve especial depois disso, que foi o especial com a Bruna e a Fabi do 1001 Crimes. Cara, que foi muito legal também, né? Conversar com elas. Elas são super divertidas. E o podcast delas é incrível. Até hoje 1001 Crimes maratonando. É um podcast que vale muito a pena, galera. Vai lá ouvir, que é bem louco. Falamos ainda do One Piece, Baldur's Gate 3 e Revista Dragão Brasil. A gente tava numa onda aqui, meio RPG aqui, né? O One Piece tinha voltado, né? Tinha entrado na Netflix, inclusive eu tô assistindo. E a Revista Dragão Brasil foi lançada virtualmente. Isso. E por isso que a gente tava falando. E o Baldur's porque chegou o seu, né? E você tá aí só querendo saber de fazer Tenho isso. 40 horas. E não tá querendo editar mais podcast. Pra que editar podcast? Eu posso jogar Baldur's Gate 3. Isso. Né? O Halloween de Hub, Praia dos Ossos. Aí, ó, isso também, repercussões. E Amor Garantido. Amor Garantido é um filme ruim. Não, sei lá, assiste lá. Mas... O Halloween de Hub também, né? Óbvio, né? Adam Sandler, mas aquele ruim você pode ver. Mas aí esse foi o episódio que o Ricardo falou, gente, Fábio, ouça esse podcast Praia dos Ossos. Então você que tá ouvindo a gente hoje, prepare-se, sexta-feira vai ter um episódio fantástico com a nossa querida Branca Viana, que é criadora do podcast Praia dos Ossos, que, cara, sinistro. Foda. Uma história que me revolta, assim, de querer jogar essa mesa aqui no chão se o computador não fosse caro. E não fosse responsável por nada. Também. Mas, assim, vale muito a pena ouvir o Praia dos Ossos. Mas você pode esperar o nosso especial de sexta-feira, pra você saber mais. Isso. Beleza, aí teve essa contação de histórias com o Alexandre Geisler. Foi um papo divertido, né? Foi bem legal, assim, conhecer o Alexandre. Ele falar sobre a experiência dele lá na Bahia. Diferente, né? Foi bem diferente mesmo, bem legal. E aí o desbloqueado Nicolas Cage voltou, que a gente falou do filme novo dele, Jiu-Jitsu, que aparentemente não tem nada de Jiu-Jitsu. Falamos de Away na Netflix e Além do Meme. Que é um outro podcast que é muito bom. Isso. Isso. O Ricardo, então, ele recomenda filmes, séries e podcasts. Isso. 92 falamos do The Boys, Alan Moore, Lovecraft Country. E falamos do Lovecraft Country porque a Fernanda Ribeiro, né? Que ela passou a dublar uma personagem da série. Isso aí, mas não assistimos ainda, né? Mas dizem que é excepcional. Não, porque é HBO e preguiça. Dizem que é muito, muito bom. E The Boys é isso, né, o melhor programa de super-heróis na TV hoje é The Boys. Né? Ótimo, 93 foi um especial diferente, porque foi um evento, né, organizado do Dia do Podcast, foi organizado pela União aí de Podcasts Unidos, que são vários, uma rede de podcasts assim, independentes e tal. E a gente recebeu mais 3 podcasts aqui, foi uma conversa super complexa, interessante, né? E a gente falou sobre isso, uma pandemia e nossa infância, como que a gente lidaria com a pandemia naquela época, e falamos de infância e tudo mais, porque era também o mês das crianças. Né? Foi bem divertido. Foi bem divertido, bem legal. Inclusive, Israel, ainda esperamos o nosso episódio aí, jogando RPG. Cadê, Israel? Pantufas do Dragão. Pantufas do Dragão. Depois disso, falamos de Renato Russo, TED Talks e The Amazing Randy, que The Amazing Randy também faleceu recentemente.
Isso. Renato Russo teve músicas recuperadas, 30 músicas inéditas ou algo assim do Renato Cara, Russo. e depois eu ouvi um episódio, eu não sei se foi do podcast do Globo ou do podcast da Folha, sobre essa história do Renato Russo. E parece que, assim, o filho dele tem uma neura de não poder deixar nada do Renato Russo ser feito, assim, não nada, assim. Ele, tipo, já tem várias vezes que ele chamou polícia pra ir em algum lugar, e aí foi ele que chamou, que de alguma forma a Polícia Federal dizer que tinha coisas do pai dele que lá e tal, e a questão dele não é nem pra ganhar dinheiro, não, é segurar, ele não... Que doideira, né, cara? É uma coisa meio assim, porque parece que o pai falou em algum momento que não queria, sei lá o que era. Aí ele respeita. Assim, neurótico. Entendi. NASA na Lua, Cubo Mágico, aqui, tá dando na minha mão. E Super Choque. Vieram comentar no nosso Instagram depois, pô, como assim vocês nunca assistiram Super Choque? Gente, desculpa, né? Não, eu não vi esse comentário, não. Mas NASA na Lua foi que os caras descobriram água, né? Água na iluminada. Iluminado, isso. Da Lua e tal. Cubo Mágico, porque Cubo Mágico é irado. Vocês não estão vendo esse vídeo, mas é isso. Mas vai ter um desenho do Cubo Mágico. Vai ter um cubo. Isso aí. Vai lá, Marcelo. Faz o nosso cubo aí. E fizemos um especial diferentão, como nos velhos tempos, né, Ricardão? Só eu e você batendo papo. E falamos sobre o filme mais assustador de todos os tempos, foi o especial de Halloween, que saiu agora há pouco, né? E que merece ser visto em vídeo. Que merece ser visto em vídeo, porque nós levamos Halloween a sério nesse podcast. Beleza, na semana seguinte teve a morte do Sean Connery, que foi mencionada aqui. Falamos do Segredo de Saqqara e Belle Sebastian. Anitta. Isso. E, inclusive, continuo recomendando O Segredo de Saqqara, um documentário na Netflix sobre... tô esperando só a Manu chegar pra ver com ela. Pois é, sobre pesquisas arqueológicas no Egito, vale muito a pena. E aí teve uma polêmica sobre o Doritos Wasabi. Polêmica! História sem fim, Somebody Feed Phil, porque o Ricardo falou que Doritos Wasabi é massa, e também vieram comentar nas nossas redes, falou, eu comi isso aí e não gostei. Eu falei, pô, mas aí você gosta de wasabi? Eu falei, sei lá. Aí, tipo, aí não dá. Sei lá, eu como, assim, né? E é isso. E por fim, nosso último episódio saído foi mais um episódio com o Manuel, do torneio que vai ter sobre filmes sci-fi dos anos 2010. E aí descobriu que o Ricardo não sabe filme nenhum, mas aí eu aproveitei para dar umas dicas para ele. Então, se você quiser umas dicas também de filmes sci-fi novos e muito bons, vai lá ouvir esse episódio. E aí, cara, você acha que a gente fez um bom trabalho até agora? Cara, não, eu gostei muito de rever. Cara, não. Porra, cara. Acho que é uma merda, acho que tem que parar agora. Mas assim, acho que o Marcelo vai ter um trabalho aí grande, porque a gente falou de muita coisa. Mas eu fico orgulhoso de ver esses 100 episódios aí nossos. 99, né? Esse aqui é o 100º. Eu acho que a gente mandou bem. E é legal ver essas coisas, como a gente vai tendo ideias, e isso vai influenciando nas coisas da nossa própria vida depois, e do próprio podcast. Eu achei legal. É verdade, cara. Legal mesmo, né? Eu também. É uma pena que esse podcast está acabando hoje, mas 100 episódios é uma boa marca, assim. Acho que a gente fez um bom trabalho. E tá bom, né? Vamos parar enquanto a gente estiver no auge. Isso aí. E por isso que a gente vai ficar com o episódio da Branca Viana guardado para sempre aqui. Isso, foi o nosso auge. Foi o nosso auge. Foi mesmo. Então, acho que é isso, cara, Ricardão. A gente fez muita coisa legal mesmo esses últimos, desde março até aqui, sei lá quantos meses que dá. Março, né? 8 meses, mais ou menos, de podcast. Caraca, hein? Não aguento mais esse negócio. Então, galerinha, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado de ouvir um pouco sobre esses milhões de temas que a gente falou aqui. Que vocês se animem de procurar esses episódios. Volta lá, né, para ouvir. Volta a ouvir o primeiro. O Ricardo falou que não é legal, mas o primeiro é legal sim.
E é isso daí. Então, muito obrigado por nos ouvir. É sempre muito legal saber que tem alguém aí do outro lado. Mas a melhor parte é poder ficar conversando com o Ricardo toda semana, né, Ricardo? Beijo para você e para a galera que nos ouve também. E lembre de ir lá no nosso site, galerinha, quarentenaantes40.com, e lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E é isso aí. Apoie esse podcast, seja uma pessoa legal com a gente e até mais. Valeu! Um dia desses, esse negócio de comprar negócio, eu fui tomar cerveja e comprei cerveja para ficar aqui em casa bebendo mesmo. Só que o que rolou? Eu fui lá e fui comprar uns latões numa distribuidora e toda hora que eu clicava dava, dá erro inesperado. Eu falei, foda-se, vou pedir em outro. Aí eu pedi em outro, deu certo. Cara, 5 minutos depois que eu pedi, chegou. Eu fui no Twitter elogiar, fiquei mó feliz. Mano, a primeira não tinha dado erro. Sacou? Você então comprou. chegou e de repente chegou outra. Eu acho que o Metallica. E temos um detalhe aqui. Que você colocou Ricardo testando se Itinernet escuta o que ele fala, em vez de escrever internet. Acabei de ver um erro na descrição do episódio. Que bicho escroto, mano. Itinernet. Corrigi já, pronto. Pô, não precisava. Não. Agora a galera vai chegar lá e não vai ver. Já era. Deu mole. Perdeu. Vou até cortar isso do áudio. Filho da puta.